Destaques do Rádio e do Esporte. Todos os domingos no pré-jornada eu converso com um grande nome que faz parte do rádio ou do esporte. Pessoas que fizeram e ainda fazem a história do rádio por onde passam. Hoje não vai ser diferente. Eu recebo aqui no estúdio o locutor da Top 104 FM e também humorista da Rede Peperi, Lucas Pereira. Ele é natural de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, tem 38 anos e trabalha no rádio desde os 15 anos. Já são 23 anos trabalhando no rádio. Apenas na Rede Peperi são 10 anos. Lucas Pereira também é criador de diversos personagens famosos aqui em São Miguel do Oeste. Entre os mais conhecidos estão Seu Aníbal, Armando Oliveira Júnior, Jimmy, Gaudério Fagundes, além de outras imitações como do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Silvio Santos e por aí vai, né? Lucas, obrigado pela presença, é um prazer receber você aqui hoje no nosso programa. Boa tarde. Muito boa tarde, Ederson. O privilégio é todo meu, né, de fazer parte desse quadro onde eu já ouvi grandes figuras do rádio dando suas palavras e falando de sua história e de suas carreiras, e estar aqui hoje sendo entrevistado, né, é muito bom e me sinto valorizado pelo colega aqui, né. Aqui, Lucas, no Destaques do Rádio e do Esporte, a gente começa querendo saber lá do início. O ouvinte deve ter o conhecimento que atualmente você está comunicando aí nas tardes da Top 104 FM, mas teve um início que foi lá no Rio Grande do Sul, né? Como é que o rádio começou a fazer parte da tua vida? O rádio começou a fazer parte da minha vida antes de eu fazer parte do rádio, né? Eu acho que, como boa parte dos locutores, a gente já nasce com aquela paixão pelo rádio, com aquela vontade de trabalhar do outro lado, né? Porque quando a gente é ouvinte, a gente fica ali imaginando como é que funcionam as coisas. E desde criança eu tinha um gravadorzinho pequeno onde eu gravava os locutores, como é que eles falavam e tal. Aí eu repetia, gravava também a minha voz no gravador, gravava as músicas, aí quando a música acabava a gravação, eu entrava depois da música falando como se eu estivesse numa rádio, e inventando e sonhando com a possibilidade de um dia também poder fazer isso, né? De estar no outro lado, estar no microfone e estar comunicando, falando, criando principalmente, né? Foi um sonho que eu consegui realizar bem cedo até, né? Eu comecei no rádio com 15 anos, como tu mencionou aí no início, e como operador, né? Como operador de áudio. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, foram passo a passo, né? De operador até conseguir fazer coisas pequenas, um programa aqui, outro lá, uma programação quando faltava um locutor para pelo menos dar a hora certa no domingo, falar do tempo, coisa pequenininha para ir preenchendo um espaço e depois conquistando cada vez mais um espaço maior, aprendendo, convivendo com grandes locutores, né, que eu trabalhei lá no Rio Grande do Sul, mas que também fizeram história aqui na Rede Peperi, aqui na região, em Santa Catarina. Quando eu era operador, por exemplo, eu fui operador do Herter Antunes, que é um grande narrador aí hoje de Santa Catarina, acho que está na região de Concórdia hoje, mas trabalhou aqui pela Rede Peperi também. Outras grandes figuras do rádio que passaram por lá, fui operador de vários e aprendi muito. Eu acho que quando a gente vê os caras ali fazendo, trabalhando, a gente acaba assimilando um pouco de cada um e traduzindo isso no nosso trabalho. Quer dizer, o sucesso de hoje, no passado, de certa forma, foi previsto por causa desse teu empenho, né? E naquele tempo, para começar no microfone, dar as primeiras palavras, tinha uma certa dificuldade? Como é que era, Lucas? Não, eu acho que a dificuldade inicial é sempre grande, né? Eu lembro que da primeira vez que eu fui falar, eu nunca esqueço disso, era um domingo. E aquele domingo teria uma transmissão esportiva. Eu era operador o oficial do esporte no domingo. Número 1. Número 1. E aí acabou que o jogo foi transferido, eu acho que por causa da chuva, do mau tempo, o jogo que teria naquele domingo foi transferido. E aí o diretor da rádio onde eu trabalhava chegou e ligou e disse, olha, não vai ter jogo. E não tem nenhum locutor escalado no domingo. Aí. Então, pelo menos tu vai tocando música e de vez em quando tu entra entre uma música e outra e fala a hora certa, pelo menos isso, né? Que naquele tempo não tinha a facilidade que tem hoje, no caso de ter no computador várias locuções com a hora gravada, já onde facilita a vida. Não tinha. E aí eu lembro que eu comecei a minha tarde ali, antes de fazer a minha primeira locução de hora certa,
eu toquei muita música, eu respirava fundo, e agora que eu vou falar, a música acabava, eu esperava, eu ficava tremendo e não conseguia. Vai ser na próxima. Até que saiu a primeira hora certa ali, um boa tarde meio tímido, e aí a coisa foi se encaminhando. E até hoje, antes de entrar na Rede Peperi, tu tens ideias de um número de rádios que já trabalhou ou não? Tenho. Não foram muitas, não. Eu comecei como operador na Rádio Ibirubá AM, né, que é na minha cidade natal, em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, que é do mesmo grupo, tem uma rádio que é FM lá, que é a Amizade FM. Fiz alguma coisa de locução, só esses bicos aí mesmo na Ibirubá AM, né, e a Amizade FM também. Bico, só bico, não era locutor mesmo lá. Tapava um buraquinho de vez em quando. Depois eu fui para a Rádio CBS FM, que é uma rádio que entrou no ar lá em Ibirubá. Aí sim que eu fui contratado como locutor mesmo, né? Saí de uma rádio como operador para essa outra emissora, fui como locutor e fazia um horário nobre, nos sextas e sábados da meia-noite às 6 da manhã. Um horário de extrema audiência para uma cidade aí de 15 mil habitantes na época, 12 mil, sei lá. A madrugada geralmente é muito famosa nas capitais, Nas capitais, mas no interior era um horário, era eu, o guardinha do posto de combustível, o PM de plantão e só, né? E as corujas. E as corujas. Então foi um aprendizado interessante, porque aí eu ficava, como você sabe que é uma audiência menor, você já sente uma responsabilidade menor também. Então ficou mais fácil de ir se soltando, de ir aproveitando a madrugada para poder errar sem o medo dos comentários no outro dia. Estava todo mundo dormindo mesmo, então podia errar bastante. E foi um aprendizado muito grande. Aí fiquei nessa emissora aí, a CBS FM, até 91, quando foi o ano que eu fiquei fora do rádio, fui servir a Pátria Amada. Em 92 passei a trabalhar na Rádio Atlântida FM, que é uma afiliada da Rede Atlântida, que é conhecida no sul do Brasil, isso em Cruz Alta. Quer dizer, foi pro Exército, ficou um tempo e aí voltou pro rádio. E aí voltei pro rádio. Imediatamente após a baixa do quartel, voltei pro rádio. Daí foi ano? Um ano no quartel? 8 meses e 21 dias. Não deu um ano, então? Não deu um ano, nem deu um tempo numa gestação. Que mandaram embora antes disso. Se livraram de mim o mais rápido possível, antes que eu fizesse alguma besteira por lá. Explodisse qualquer coisa, né? E aí você teve uma passagem na televisão, trabalhou também no meio, né, Lucas? Trabalhei. Quando eu trabalhava na Rádio Atlântida, em Cruz Alta, de 92 até o final de 2000, que eu trabalhei nessa emissora, a Atlântida é do grupo RBS. Então, dentro do grupo RBS também tem a RBS TV, onde eu trabalhava, fazia locução comercial. Durante boa parte desse tempo que eu fiquei lá, fiz locução comercial na RBS TV. Aquelas chamadas que aparecem na TV, leia em 0 hora. E outros comerciais normais, como tem em qualquer meio de comunicação. E também trabalhei em televisão na parte da OPEC, que a OPEC na televisão é um pouco parecido com o que o operador faz no rádio, só que é um pouquinho mais complexo, que tem que encaixar as caixas, os intervalos comerciais, com o tempo da emissora mãe, no caso, que era a Globo, da RBS Porto Alegre, com a afiliada. Então é um trabalho bem complexo. O cara da OPEC faz roteiro comercial também, é um trabalho bem difícil. Quer dizer, é uma responsabilidade grande, porque daí você tem a filial e os comerciais locais, aí tem que entrar tudo casadinho, né? E o erro na televisão aparece muito mais fácil que o erro no rádio, né? Então a imagem, quando dá uma parada na TV, já fica todo mundo, o que aconteceu, né? Tu te lembras de alguma dessa aí? Eu lembro de uma vez em que o pessoal apresentava o jornal, agora não lembro se era o jornal, era o Bom Dia Rio Grande. Tinha um bloco local no Bom Dia Rio Grande, e o bloco de Porto Alegre. E na mesa do operador, lá no caso do OPEC, tem 2 botõezinhos. Um bota no ar a produção local do estúdio, onde está lá o apresentador na bancada, o cara fazendo a imagem, e outro botãozinho que botava no ar o bloco de Porto Alegre. Então nós tínhamos o quê? Um bloco de Porto Alegre, aí um bloco local e outro de Porto Alegre. Na hora de botar o bloco local, eu botei Porto Alegre no ar também no bloco local. Aí ficou que o bloco local não foi pro ar, né? O pessoal fez as matérias, foi atrás e acabou não indo pro ar, porque não tinha como cortar depois. Né? Pois é, depois que entrou já era. Depois que foi, não tem como costurar, né? Não tem como remendar, né? Então, eu lembro que foi uma grande gafe aí na exibição da TV e que rendeu uma boa repreensão do chefe. Puxão de orelha. Puxão de orelha ali. Mas é errando que a gente aprende, errando que né? se aprende, né? Não tem como não ocorrer erros quando se está aprendendo alguma coisa. Estamos conversando no pré-jornada de hoje com o comunicador da Top 104 e também humorista da Rede Peperi de Comunicação, Lucas Pereira. Natural do Rio Grande do Sul, ele está na Peperi há 10 anos e é criador dos personagens
Seu Aníbal, Armando Oliveira Júnior, Jimmy e Galdério Fagundes. Eu lembro a você que logo mais tem jornada esportiva aqui na Peperi. Hoje vamos transmitir a estreia do Guarani de São Miguel no Estadual de Amadores, no retorno do estadual. O jogo será contra o Tabajara em Xanxerê. É logo mais.